as melhoras que houve na economia, né, no início da década de 2000, né, e no início dos anos 2000, né, uma sensível melhora dos fundamentos macroeconômicos, né, a redução da nossa vulnerabilidade externa, as situações do ponto de vista de regulamento, de regras e procedimentos foram sendo aperfeiçoadas, né. Iniciou-se, então, em 2004, um processo de modernização do mercado de câmbio brasileiro. E um dos fatos mais importantes ocorreu em 2005, através de uma decisão do Conselho Monetário Nacional, né, acatando uma proposta do Banco Central, estudos desenvolvidos pelo Banco Central, no sentido de fazer a unificação dos mercados de câmbio. Como eu disse, nós convivíamos, então, com dois mercados de câmbio, com regras distintas, com procedimentos distintos, com tratamentos diferenciados, né, ou às vezes até assemelhados para operações que eram diferentes. Existia então uma assimetria no mercado, né, existia uma incerteza no mercado com relação às operações que poderiam ser conduzidas. Então, em 2005, o Conselho Monetário Nacional unificou o mercado de câmbio e estabeleceu, então, a partir daí, uma nova filosofia cambial no Brasil, que é aquela que eu comentei de início. Tudo é permitido, desde que seja legal, tenha fundamentação econômica e respaldo nos documentos. O Banco Central saiu do ponto de vista de dar autorização para os agentes comprar moeda. Qualquer agente pode comprar qualquer moeda, desde que seja uma coisa legal, desde que seja uma coisa legítima. Não existe mais uma restrição do ponto de vista cambial. Apesar disso, continuamos ainda com os controles na exportação e na importação. E na medida que a situação foi melhorando, em 2006, também por proposta do Banco Central, né, eu vi a edição de novos regulamentos, e, inclusive, né, com uma alteração legislativa, acabando com os controles cambiais nas exportações e importação. Quer dizer, os exportadores não tinham necessidade de trazer mais sua moeda, né, e não havia mais nenhum tipo de controle do Banco Central nesse processo. O Banco Central entendeu que já era o momento dele sair, porque o mercado já oferecia condições de ter, né, um tratamento sem interferência da autoridade. Então, em 2006, houve uma legislação que permitiu isso, com o fim da cobertura cambial. Tivemos, né, em 2008, um avanço nesse processo, né, com a criação do que nós chamamos hoje dos correspondentes cambiais, quer dizer, aumentamos o número de agentes no mercado, demos aos correspondentes cambiais o mesmo tratamento que nós se dá hoje, por exemplo, o correspondente bancário, né, foi um exemplo que foi adotado, de sucesso que o Banco Central tem. Vocês sabem que qualquer um de nós pode pagar uma conta de telefone numa lotérica, né, num correspondente de banco. Nós criamos também os correspondentes cambiais. As instituições financeiras autorizadas a operar em câmbio podem contratar qualquer empresa para fazer transferência do e para o exterior. Não precisa se fazer, isso nas operações até $3.000. Não precisa se dirigir a uma agência do banco. Ele pode se dirigir, por exemplo, a um correspondente do banco, né? Criamos também, em 2008, alguns procedimentos visando o que nós chamamos a internacionalização da nossa moeda. Começamos de início, quais são os princípios, quais são as funções de uma moeda conversível, né? Quer dizer, troca, reserva de valor, enfim. Agora, uma moeda não se torna conversível por decreto. Nós sabemos, não basta querer que se determine que a moeda seja conversível. Tem que ter, primeiro, credibilidade no país. Credibilidade do ponto de vista político. E hoje nós temos, né? Existe uma estabilidade política. Uma estabilidade econômica. E nós estamos caminhando para consolidar esse processo. Né? Uma aceitabilidade, uma credibilidade do marco regulatório do país. Né? E aí é que nós temos que avançar, do ponto de vista do marco regulatório da nossa legislação, para que possamos ter, né, um avanço no que se diz respeito, né, à internacionalização da moeda. A aceitabilidade da nossa moeda já se mostra presente. Vários agentes já querem usar a moeda real como referência em seus negócios, mas ainda não é a moeda que tem a sua aceitação para fim de referência e meio de pagamento. Por quê? Porque as pessoas ainda precisamos avançar ainda nesse processo. E o Banco Central vem trabalhando nesse sentido, né? Criamos ao final em 2008, saiu uma nova legislação permitindo as ordens de pagamento em moeda nacional, né? E foi regulamentada agora também, já no final do ano. O que isso representa?
Lembra no início daquele quadro que eu coloquei, os correspondentes em moeda estrangeira? Foi criado agora os correspondentes em moeda nacional. Aquele exemplo que eu dei da exportação brasileira para a China, vamos pegar uma exportação brasileira para a China, que ele tem necessidade de fazer um câmbio aqui e um câmbio lá. Eu dei exemplo da importação, mas vamos inverter agora o nosso exemplo. Pensar numa exportação brasileira. Né? Hoje, numa exportação brasileira, o importador chinês ele tem que fazer lá o câmbio, comprar o dólar, mandar para o Brasil, para o banco compra os dólares do exportador para converter em reais. Quer dizer, faz um câmbio lá, faz um câmbio aqui. Com as ordens de pagamentos em reais, com a criação dos correspondentes em reais, que foi, tem respaldo legal na lei criada no ano passado, editada no ano passado, e numa resolução e circulares do Banco Central determinando isso, o banco do país importador, lá do chinês, pode ter uma conta em reais aqui no Brasil. O importador pode se dirigir a uma agência do banco lá fora, na sua praça, comprar, em vez de ele comprar a moeda estrangeira, ele já compra diretamente a moeda nacional, já compra os reais. Por quê? Porque o banco chinês já tem conta aqui e pode debitar sua conta em reais para entregar ao exportador brasileiro. Então, o exportador brasileiro não precisa fazer o câmbio aqui no Brasil para receber seus reais. Isso já existe hoje do ponto de vista operacional, do ponto de vista legal. Isso foram procedimentos que o Banco Central, né, obviamente seguindo diretriz do Conselho Monetário Nacional, estabeleceu e já foi mais um passo nesse sentido. Né? Então, o que é que nós temos hoje em termos de perspectiva para o futuro?